É a altura de começar a meditar um pouco, porque a razão é que o Tribunal Constitucional é mais ativo nos momentos e menos ativo noutros. Porque há um discurso fácil, é dizer assim, há uns partidos que são contra a Constituição e outros partidos que são a favor, e há um discurso mais complexo, que é perceber qual é a nossa arquitetura constitucional e qual é a nossa tradição constitucional e aquilo que se tem passado ao longo destas décadas. Porque já vamos no segundo veto deste tema e se virmos, e já vamos depois falar um bocadinho disso mais com detalhe, se virmos a questão mais política, do ponto de vista da política do dia-a-dia, aquilo que percebemos são duas coisas. Primeiro, este veto mantém o tema da imigração na agenda política e esse tema favorece mais partidos mais à direita, em particular o Chega. E, em segundo lugar, se começa a haver situações em que há um Tribunal Constitucional em relação ao qual não há sequer consenso, pelo menos não houve até agora, para eleger os membros que já acabaram o seu mandato e que barra uma lei aprovada no Parlamento por uma maioria constitucional, isso pode dar argumentos àqueles que defendem que é tempo de acabar com a tradicional maioria constitucional PS-PSD e procurar outra maioria constitucional que neste momento até existe pela primeira vez. Portanto, temos aqui uma questão política, mas já vamos deixar isso até mais para o fim, porque no fim vamos ter o Rui Pedro Antunes, vamos pôr para outros aspectos. Ora bem, nós temos um tribunal constitucional com poderes de fiscalização preventiva que não são muito habituais nas arquiteturas constitucionais das democracias europeias, das democracias liberais, e que, portanto, temos que perceber até que ponto é que isso é relevante ou não. Infelizmente, também como é tradicional em Portugal, temos poucos estudos, poucas análises, pelo menos eu não consegui encontrar muitas ou as suficientes para perceber como é que ao longo do tempo o Tribunal Constitucional se tem comportado relativamente aos temas mais políticos. Mas há alguns estudos publicados ao longo destas décadas que indicam algumas coisas. Primeiro, que a componente, ou se quisermos, o alinhamento mais politizado dos membros do Tribunal Constitucional é mais evidente nas análises preventivas da Constituição, portanto, basicamente aquelas que até agora eram pedidas pelo Presidente, e não é a primeira vez que há um partido que o faz, não é? Ou um grupo de 50 deputados, para ser mais rigoroso, do que naquilo que é o grosso da sua atividade, que a maior parte das vezes são fiscalizações abstratas, processos que lá vão, porque aquilo acabou por se transformar, a meu ver, mal, numa espécie de tribunal de último recurso, e, portanto, aí esses alinhamentos são menos evidentes. Esta questão de ter poderes preventivos e disso poder levar a uma maior politização tem uma raiz histórica. E, curiosamente, é uma raiz histórica no processo revolucionário. Portanto, naquilo que foi o pacto entre o MF e os partidos, que permitiu que durante aquela primeira fase, entre 76 e 82, houvesse uma espécie de tutela militar sobre o poder político, sendo que nessa fase foi muito mais frequente do que é hoje, o Conselho da Revolução, que era, em última análise, o Tribunal Constitucional, enfim, não era do ponto de vista técnico quem analisava as coisas, havia uma comissão constitucional no Tribunal, na Conselho da Revolução, mas era o Conselho da Revolução que, em última análise, decidia, e houve até vezes em que decidiu contra a maioria da Comissão Constitucional, portanto, o parecer da Comissão Constitucional. Portanto, decidiu claramente por motivos políticos. Ora bem, essa arquitetura, que, como eu disse, não é assim tão frequente como isso na maior parte das arquiteturas constitucionais e dos tribunais constitucionais europeus. Portanto, a fiscalização preventiva é a apreciação antes de uma lei entrar em vigor. A apreciação antes de uma lei entrar em vigor, pedida, enfim, regra geral, por um Presidente da República. Nós podemos considerar que há aqui alguma razão de ser neste mecanismo por termos uma situação que também é relativamente rara nas arquiteturas constitucionais, que é um Presidente da República eleito
por votação direta e um regime dito semipresidencialista. Há algumas semelhanças com o regime francês, mas não com tantos poderes como tem o nosso Tribunal Constitucional. Há quem diga que, enfim, eu não sou especialista nisso, mas há quem diga que, naquilo que eu pude ler, que talvez, porventura, a situação da Hungria, o que é um bocado paradoxal, seja aquela onde os poderes do Tribunal Constitucional, pelo menos iam, na altura em que esses estudos foram feitos, entretanto, na Hungria já passou muita água debaixo das pontes, iam mais longe do que o nosso. Na revisão de 82, que é uma revisão muito importante para acabar com os poderes do Presidente, acabar com o Conselho de Revolução, diminuir os poderes do Presidente, há um grande consenso entre o Partido Socialista e digamos, a AD, na altura, portanto, PSD-CDS, em particular entre Francisco Pinto Balsemão, Primeiro-Ministro, líder da AD, e Mário Soares, mas há um ponto em que eles não estão de acordo. E esse ponto em que não estão de acordo, em que não há acordo, é relativamente aos poderes preventivos. A proposta, que já era a proposta de revisão constitucional de Sá Carneiro, que depois, enfim, é reformulada na revisão de 82 pela AD e é apresentada, previa que estes poderes de alguma forma fossem diminuídos com o argumento de que isso podia politizar o Tribunal. É o argumento usado para isso. Mas o Partido Socialista, as pessoas que representavam o Partido Socialista não foram dessa opinião e este poder manteve-se e nunca mais foi muito discutido. Ora bem, portanto, temos uma situação onde já alguém há muito tempo disse que havia o risco de possível politização. O que é que a experiência depois nos mostra? A experiência mostra-nos que houve de facto, quer dizer, os membros do Tribunal Constitucional são 13, 10 são eleitos pelo Parlamento, têm que ser eleitos por maioria absoluta, o que é uma defesa, o que obriga a um acordo para se chegar aos 2 terços de deputados. Esse acordo foi sempre feito entre PS e PSD, mas sempre, enfim, houve aqui pequenas variações ao longo do tempo sobre os mandatos. Os mandatos eram renováveis, passaram a ser um único mandato, para dar maior independência aos juízes. Portanto, eles não têm mandato renovável, mas é longo, é 9 anos, enfim, houve aqui evolução, mas neste aspecto não houve evolução e mantivemos a necessidade de um acordo e de uma maioria. O que indica que na escolha dos deputados, dos membros do Tribunal Constitucional, quero dizer, pelos deputados, os partidos procuram juristas que de alguma forma tenham sensibilidades, para fugir ao tempo político, eu diria culturais, mais próximas da sua mundividência. Pronto. E isso sempre aconteceu assim. Sempre aconteceu assim. Portanto, e é normal que fosse assim. Portanto, que as pessoas tivessem, e que algum pluralismo se estivesse também presente, desse ponto de vista, dentro do Tribunal Constitucional, não no sentido de pluralismo partidário, mas pluralismo de mundividências. Quer dizer, eu posso ter, só para dar uma coisa que é muito simples, é normal que houvesse católicos e ateus, por exemplo. Porque na nossa sociedade há católicos e ateus, e portanto, e que isso estivesse presente, isso não tem alinhamento partidário objetivo, não é? Portanto, tem outras perspectivas. E nós tivemos momentos em que, por exemplo, quando foi a Geringonça, o Partido Socialista indicou membros para o Tribunal Constitucional até próximos do Bloco de Esquerda. Houve um caso, depois de uma senhora que acabou por sair. Agora há uma juíza do Tribunal Constitucional, no atual, que é considerada próxima do Partido Comunista. Portanto, tudo que vem dessa digamos, da forma como esses 10 membros são escolhidos, depois há 3 que são cooptados, mas mais ou menos seguindo os equilíbrios que existem dentro do Tribunal. Isto significa que as maiorias, digamos, o Bloco de Direita e o Bloco de Esquerda, foram flutuando ao longo do tempo, às vezes, porventura, com mais juízes mais à direita, outras vezes com mais juízes mais à esquerda, conforme a própria variação política da Assembleia da República e dos 2 terços da Assembleia da República e dos equilíbrios existentes. Dito isto, aquilo que se verifica depois, fazendo uma análise mais fina, e há pelo menos 2 análises feitas, uma feita ainda no final da década de 90, por um politólogo e um jurista, o Pedro Magalhães e o António Araújo, que está publicado na Análise Social, e depois há uma outra mais recente, feita num livro, por uma antiga jornalista da TSF, que entretanto se transformou em consultora de comunicação e trabalhou no gabinete do Primeiro-Ministro, do António Costa, até nos últimos anos, Ana Cristina Santos,
E estes... Ana Catarina Santos, tens razão, Ana Catarina Santos. E ambos dizem duas coisas. Primeiro, que como eu já referi, na avaliação preventiva, que se nota mais a existência de dois blocos e que o bloco ligado à esquerda é mais ativo, digamos assim, se quisermos, mais presente, mais ideológico na forma como vota e, portanto, em muitos momentos acaba por estar mais evidente quando há governos de sinal contrário, governos de direita. Isso aconteceu com Cavaco Silva, aconteceu muito com a Troika e agora está a acontecer novamente. Portanto, eu gostava só de acrescentar aqui, também fazer aqui um pequeno parênteses, que é assim, na escolha dos membros do Tribunal Constitucional há ainda uma questão que muitas vezes é pouco considerada e que nós muitas vezes falamos da qualidade dos políticos que temos, devíamos também falar da qualidade das instituições e do tipo da qualidade das pessoas que são ou não titulares, portanto, membros do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, em termos de carreira jurídica, é o topo da carreira para um juiz, corresponde ao Supremo Tribunal, portanto, chegou ao topo da carreira, mas em termos de rendimento não é o topo da carreira para um jurista. Portanto, um jurista, um professor catedrático que faz pareceres, ou não é preciso ser catedrático para ser membro do Tribunal Constitucional, ou um grande advogado, tem uma expectativa de rendimentos muito superior fora do Tribunal Constitucional do que dentro do Tribunal Constitucional e, portanto, enfim, é um tema que de vez em quando já me foi referido, que é nem sempre se consegue escolher para o Tribunal Constitucional as pessoas mais, os melhores da sua geração. Pronto, isto tem variado um pouco, já houve períodos melhores, períodos piores, escolhas mais acertadas, escolhas menos acertadas, mas não é, digamos, a arquitetura que temos não transforma o Tribunal Constitucional numa espécie de topo absoluto das carreiras jurídicas e, portanto, isso faz com que muitas vezes a escolha não seja, porventura, a ideal pelos próprios partidos. Portanto, temos aqui uma situação e isto é particularmente, na minha perspectiva, agudo nesta altura, porque temos um Tribunal Constitucional onde, dos seus 13 membros, 3 já terminaram os seus mandatos, 2 saíram, disseram, não queremos, o nosso mandato acabou, não estamos para estar cá mais tempo porque os partidos não se entendem, portanto, as regras são para cumprir, são 9 anos, e portanto, houve 2 que saíram, muito significativamente, enfim, talvez não por coincidência, os 2 que saíram eram 2 conotados com o Bloco de Direita e os 2 que subscreveram a declaração de voto mais forte ou mesmo violenta da anterior avaliação de constitucionalidade, uma declaração de voto contra a decisão do Tribunal Constitucional, em parte com base num argumento que é uma grande discussão em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos, das coisas começam sempre, que é saber até que ponto os juízes devem assumir um papel político. Nos Estados Unidos, isso é quase inevitável devido à arquitetura constitucional dos Estados Unidos, em que há muitos tempos, quando não há consenso no Congresso, há temas que sobram, por assim dizer, para o Tribunal Constitucional e que chegam lá de formas muito diferentes. A forma de lá chegar não tem nada a ver com a nossa, não é? Mas esta é uma questão muito, muito presente porque há quem defenda que diga assim, os juízes não devem impor as suas opiniões ou as suas sensibilidades ao poder democrático. E há pessoas que dizem que não é exatamente assim porque há constituições e é preciso zelar. E o equilíbrio entre estes dois pontos de vista não tem sido uma polémica antiga e com posições dos dois lados do espectro político. Sim. Até se é possível essa neutralidade absoluta. Uma neutralidade absoluta nunca acontece. Claro. Nunca acontece, como é óbvio. Em situações como a dos Estados Unidos, onde há temas que, por ausência absoluta de capacidade legislativa, terminam no Tribunal Constitucional, por exemplo,
o famoso tema da regulamentação da interrupção da gravidez, acaba no Tribunal Constitucional porque o Congresso não consegue decidir sobre aquele tema e, portanto, a última decisão que houve foi basicamente dizer assim: isto não é um direito constitucional, portanto, não sendo um direito constitucional, cada Estado, onde é possível, onde há maiorias mais fortes num sentido ou no outro, cada Estado que decida. Portanto, foi essa a decisão mais recente do Tribunal, aquela decisão muito controversa nos Estados Unidos. Bem, portanto, no nosso caso concreto, eu retomo isto porque isto era um dos argumentos daquela declaração de voto vencido quando foi a lei dos estrangeiros e que dizia, nesta argumentação, na argumentação da maioria do Tribunal Constitucional, há questões que não são jurídicas, são mais de opinião política. E, portanto, quando estamos e há alguns dos juízes, por exemplo, um dos juízes que saiu, Gonçalo Almeida Ribeiro, é alguém que, em algumas vezes, disse: eu estou a considerar constitucional uma lei de que eu não gosto, mas estou a avaliá-la apenas do ponto de vista da sua conformidade com a Constituição e não da sua conformidade com a minha opinião. E há quem às vezes não faça exatamente a mesma coisa. Portanto, eu sei isto porque ainda no tempo da Troika, houve uma altura em que houve uma conferência cá em Lisboa de um jurista norte-americano, até ligado com a esquerda americana, que veio cá precisamente para discutir esta questão da politização ou não dos tribunais, e o Gonçalo Almeida Ribeiro, que é uma pessoa mais à direita, coincidiam no ponto de vista, achavam que os juízes deviam fugir o mais possível da política. Eu creio que isto não aconteceu, mais uma vez, desta vez, até porque há pontos... pronto, agora entramos na discussão que é uma discussão mais política e na discussão do que aconteceu ontem. Há questões que têm a ver com a técnica da lei. Eu diria que, se calhar, a maior parte das leis que saem do nosso Parlamento são tão mal feitas que, se fossem todas para o Tribunal Constitucional, morriam todas imediatamente. Mas isso é um problema de qualidade da técnica jurídica, e algumas das coisas que, porventura, ontem foram consideradas inconstitucionais têm mais a ver com isso do que com questões substantivas. Nas questões substantivas, que eu creio que estavam em causa, há duas que se mantêm. Quer dizer, ou melhor, uma que ficou resolvida e outra que se mantém. A que ficou resolvida é a questão, ficou resolvida a favor da maioria que votou a lei, e não a favor do partido de quem a contestou, o Partido Socialista, é a questão dos prazos necessários para pedir a nacionalidade. Ao aumento, eram 5 anos, agora, num conjunto de situações, passou a ser mais tempo. Portanto, aliás, Portugal, acompanhando o que está a acontecer noutros países europeus, há um país que está em contraciclo, mas na maior parte dos países está a aumentar o prazo necessário para isso. O outro tema que não ficou resolvido, não sei até que ponto é resolúvel ou não nas próximas etapas, que é a etapa mais política, é o tema da chamada pena acessória. Portanto, saber se alguém, por cometer um crime ou por ter cometido um crime, pode ou não obter a nacionalidade. Portanto, obter ou perdê-la. Obter ou perdê-la. Sim. Obter ou perdê-la. Portanto, esse tema não ficou resolvido, até porque o próprio Tribunal, nos exemplos que deu, não cobriu todas as situações. E, porventura, há situações que, aliás, estão previstas nas leis de outros países. Isso foi, por exemplo, ontem, no debate da noite, logo a seguir à decisão, André Ventura foi repescar os países em que isso já acontece, mas é com crimes de facto particulares, crimes de terrorismo, crimes de organização criminosa, não são com crimes como o Tribunal citou, tipo... Invadir um campo de futebol. Invadir um campo de futebol. Pode ter uma infração de trânsito. Ou fazer uma infração de trânsito, portanto, que são questões diferentes, não é? Portanto, o tema não está resolvido na sua resolução final, mas vai manter-se em cima da mesa e já percebemos que politicamente é um tema importante. O que remete para a decisão final do Parlamento, e depois vamos tentar, eu não vou agora demorar muito mais tempo, queria só enunciar a questão, que é aquilo que o Parlamento pode fazer. O Parlamento, no limite, pode fazer uma coisa que é matar o tema. Teoricamente, quer dizer, há uma maioria de 2/3, portanto, votamos a lei outra vez tal e qual como está, e o Tribunal Constitucional mete a viola no saco. Pode meter a viola no saco. Nesta fase, o Presidente é obrigado, nesta altura, a aprovar a lei.
Eu creio que há mecanismos depois de regressar outra vez ao Tribunal Constitucional e então tornar mais difícil uma aprovação definitiva, mas julgo que não é por aí que os partidos vão querer ir. Pelas reações de ontem, quer da Iniciativa Liberal, quer do PSD, há indicações que vão tentar fazer o mesmo que fizeram com a lei de estrangeiros, que é retocar alguns aspectos, e alguns deles são claramente má técnica jurídica do documento, e procurar resolver estas questões. O que quer dizer que o processo começa todo de novo e, portanto, no limite pode voltar tudo ou o Presidente a pedir uma avaliação preventiva, sim, ou um grupo outra vez de 50 deputados fazerem a mesma coisa, mas logo veremos o que acontece. Recordemos que no anterior processo o Presidente entendeu que por a lei ter sido aprovada com uma maioria constitucional, porque na altura, com a revisão, a Iniciativa Liberal juntou-se à maioria que aprovou a lei dos estrangeiros, o Presidente nem sequer levantou questão nenhuma e promulgou. Portanto, veremos o que acontece, sendo que isto, como vamos discutir também um pouco mais com o Rui Pedro, levanta a questão de saber o que é que o PSD quer fazer. O PSD é muito taticista, ou melhor, Luís Montenegro é muito taticista e, portanto, há muitas coisas aqui em que há muitas bolas no ar, como aqueles malabaristas têm muitas bolas no ar. E as bolas que estão no ar são a eleição do Presidente da República, a eleição dos membros que faltam para o Tribunal Constitucional, a eleição do Conselho de Estado. Repara, a escolha dos membros do Conselho de Estado depende de quem for o Presidente da República, porque se o Presidente da República for Marcos Mendes, se calhar o PSD faz umas escolhas para o Conselho de Estado. Se o Presidente da República for António José Seguro, se calhar o PSD, ou quem diz António José Seguro, diz Gouveia Melo, ou diz, enfim, André Ventura, acho pouco provável, fará outro tipo de escolhas para o Conselho de Estado. E, portanto, creio que Luís Montenegro quer manter estas bolas no ar, para não se definir já, para não meter tudo na campanha eleitoral das presidenciais, onde ele claramente está a apostar em Marcos Mendes, e este taticismo pode ter um custo, até porque esse custo para já é termos um Tribunal Constitucional ainda mais inclinado para a esquerda do que tínhamos quando ainda lá estavam aqueles dois membros que saíram, portanto o Gonçalo Almeida Ribeiro e o qualquer coisa Teles, acho que é o nome dele, eu nunca também não sei. Teles Pereira, exatamente, que saíram agora. Há um outro membro do Tribunal Constitucional, mas eleito digamos, na cota do Partido Socialista, entre aspas, que continuou e que também já tem um mandato acabado, que é a Joana Costa. Portanto, já temos essa situação e, portanto, estamos neste pé, o que também é um risco, porque pode haver mais leis que lhes aconteça o mesmo, precisamente por o Tribunal estar com estas circunstâncias. Porque o que conta isso, e acaba aqui hoje, e acaba por aqui, não é só, digamos, a contagem de espingardas. Quem está de um lado, quem está no outro. Muitas vezes é muito importante, e aconteceu já muitas vezes, por aquilo que se vai sabendo, do que se discute no processo decisório, a capacidade argumentativa de quem está de um lado ou quem está do outro. E muitas vezes há posições, há juízes que que vão decidindo a sua posição em função da argumentação. E, portanto, ter de repente a capacidade argumentativa de uma dos lados claramente enfraquecida é algo que eu quero saber até que ponto é que também Luís Montenegro, quanto tempo é que ele quer aguentar com isto, porque isto de mantermos tanta gente pendurada, temos o Provedor de Justiça, temos o Tribunal, temos um quantidade de coisas penduradas, sim. E eu acho que estão penduradas muito por taticismo, mas não pode viver só de taticismos. Samuel, deixa-me só precisar ainda uma coisa em relação ao acórdão, muito rapidamente, porque já temos o nosso convidado, mas o facto de ontem quase todas as decisões terem sido por unanimidade não dá não torna mais relativa essa afirmação que estás a dar? Em alguns pontos sim, noutros é importante ver que houve dois juízes que votaram dizendo, nós votámos, mas não com aquela argumentação. Com argumentações diferentes e às vezes em dúvida. Em dúbio para a liberdade, é até essa expressão numa das... Segue a maioria na dúvida. Seguiram a maioria na dúvida. Sim. Seguem a maioria na dúvida e, portanto, isso, obviamente, não permite, quer dizer, dois, mesmo fazendo as contas, quando 3 são 5, ficaram sempre a maioria em relação aos 13, portanto, não dá para chegar lá, digamos assim, se fosse por insistência. Teria sempre, a decisão final nunca seria diferente, portanto, mesmo que houvesse aqui uma dinâmica diferente, mas é o que está, não é? Portanto, é o que deu, e muitas vezes, quer dizer, nestes processos há uns relatores, e os relatores têm, muitas vezes a própria escolha do relator há uma discussão prévia,
a discussão prévia percebe-se em que sentido vai o Tribunal, o relator em princípio sai da maioria que se está a desenhar, mas depois pode haver argumentos que não são aqueles e há uma dinâmica que eu não conheço por dentro, nunca lá estive, mas da qual já ouvi falar, em que quem está ou não está também é o resultado só seria diferente porque a notícia também seria diferente, não é? Sim, já claro. não era uma aprovação por unanimidade. Exatamente, como Sim. na lei de estrangeiros acabou por ficar um bocadinho mais... Porque na lei de estrangeiros houve uma coisa que também não é habitual, que é uma declaração de voto bastante mais vigorosa do que precisamente. Os juízes costumam ser muito contidos. E aquela declaração de voto, a última declaração de voto, daquele duo que depois a seguir sairia do tribunal, claramente é uma declaração de voto zangado.